Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricário. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @NinTomsic. @Ana Ricário. E claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu queria compartilhar uma reflexão. Eu tô fazendo uma limpa geral, assim, na minha casa, no meu armário, e eu tirei, sem brincadeira, eu acho que eu tirei umas... Sabe as sacolas retornáveis do mercado? Uhum. Eu acho que eu tirei umas 10 sacolas retornáveis de mercado de coisas da minha casa que não estavam, enfim, fazendo sentido estar ali. E eu achei muito bonito que eu fiquei pensando que todas aquelas coisas não eram mais eu, mas elas continuavam sendo eu. E eu tava tirando elas dali da minha casa e de mim e da minha vida, porque elas não iam mais... Eu não ia mais estar vestindo aquelas roupas, por exemplo, daqui pra frente. Doei tudo. E eu achei bonito pensar como as coisas vão embora e elas não fazem mais parte de você, mas elas continuam sendo parte de você, né? Sim, porque o que fica é a memória, né? E as coisas geram memórias corporais, físicas, de cheiro, de toque. E eu sou uma pessoa bem material. Uhum. Me apego, assim. A Nina tem bastante coisa. Muitas coisas. Como é o nome daquela coisa que... Acumuladora não. Acumuladora. É, nesse nível? Não sou acumuladora. Um pouquinho, mas eu um tenho pouquinho. muito apego material, assim. E eu acho que isso é um grande aprendizado, na verdade. Você poder deixar que as coisas vão porque elas ficam. E eu lembro que eu, pequena, aprendi a aceitar, vamos doar brinquedos, por exemplo, que me fazia chorar muito. Eu aprendi num outro lugar que é, alguém vai brincar mais com ele a partir de agora. E isso começou a me alegrar. A ideia de que seria um presente para outra pessoa. E que o brinquedo quer ser brincado, então que ele Toy vá Story. pra alguém. Fofo. Que ele vá pra alguém que queira brincar e que possa ter mais tempo pra brincar com eles. E aí eu me tornei uma desacumuladora em série. A minha casa, se eu puder, Pois é, fica você tem vazia. um É verdade, Eu não ela tenho tem um nada. objeto. Mas posso fazer uma reflexão muito menos fofa do que essa? Quem foi o que me ajudou a desacumular as coisas? Que eu vi outro dia na internet, antes de fazer essa desacumulação, e uma pessoa falando assim: olha pro objeto e pensa, se ele estivesse sujo de cocô, você limparia ou jogaria fora? E eu desacumulei tudo da minha casa, foi maravilhoso. Leve essa reflexão pra vida. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Estou errado por tirar vantagem de uma confusão em um jogo de tabuleiro pra ganhar? Eu e minha namorada amamos jogos de tabuleiro. Ontem estávamos jogando War com o irmão dela e 2 cunhados. Nesse jogo, você recebe uma missão no início e vence quando a completa. Obrigada por explicar o War. Minha namorada se confundiu com a missão dela e pensou que o objetivo era eliminar o jogador azul, mas na verdade, essa era a minha missão. A confusão aconteceu porque na carta de missão dela estava escrito eliminar o jogador índigo. As peças do jogo têm um tom muito escuro, que parece quase preto. E a minha namorada não sabia exatamente qual era a cor índigo e achou que fosse azul.
No meio do jogo, eu percebi a confusão, mas eu não falei nada, pensando que seria uma boa estratégia deixar que ela continuasse atacando o jogador azul em vez de mim, já que ela estava jogando muito bem. Ela completou a missão e eliminou o jogador azul, mas assim que isso aconteceu, eu revelei que eliminar o jogador azul, na verdade, era a minha missão e não a dela. Ela ficou muito brava e disse que eu a fiz parecer boba por não contar sobre o erro e que me aproveitei dela para ganhar. Na minha cabeça, eu tava apenas jogando e achei a situação engraçada. Eu não pensei que fosse algo tão sério. Eu teria feito mesmo se outra pessoa estivesse cometendo erro e não apenas com ela. Mas ela sentiu que eu fiz isso pra deixar ela parecendo boba. E que se fosse outra pessoa, eu teria apontado o erro pra ajudá-la a ganhar. Ela mencionou que muitas vezes eu favoreço outras pessoas nos jogos pra ganhar, mas não faço isso com ela. Isso acontece porque normalmente sou eu quem lidera nos jogos. Leio e explico as regras para os outros e tento ser imparcial sem favorecer ninguém. Eu costumo ajudar a todos da mesma forma e quando estamos jogando jogos novos ou os outros não conhecem bem as regras, eu deixo passar ou ignoro alguns erros. Mas a minha namorada insiste que comigo é diferente, que eu sempre aponto os erros dela e sou mais rigoroso. Eu não sou uma pessoa competitiva e ela também não é. Não me importa se perco ou ganho. Eu jogo apenas pelo prazer de jogar, sem me preocupar com o resultado. Eu não achei que ela ficaria chateada com isso. E aí, foi errado por ter feito isso? Bom, a gente não tá falando de war. Cara, primeiro vamos pensar sobre essa postura da namorada, né? Eu acho muito sintomático da vida. Uma pessoa que não entende uma meta, um objetivo, faz errado, faz outra coisa. Outra pessoa se beneficia. E aí eu, que errei, eu tinha uma responsabilidade. E eu errei. Outra pessoa acabou se beneficiando e eu boto a culpa na outra pessoa por não ter me ajudado. Vamos lá, né? Você tinha uma responsabilidade que você não conseguiu cumprir. Aí o outro não ter te avisado, a culpa é do outro porque a responsabilidade da sua responsabilidade tá no outro? Qual é a questão, assim? Isso eu acho muito errado, né? Eu achei uma análise super intensa, do nada. Tipo, eu não tava esperando que a gente fosse por aí. Mas eu concordo. Tipo, eu não sei se eu me sentiria na razão de brigar com alguém que poderia ter me avisado que eu tava errada, quando é um jogo de competição. Não é o War que a gente tá falando, mas quando a ideia é que cada um tome conta do seu mesmo. Porque uma coisa é tipo, pô, não foi meu parceiro, não percebeu, na minha vida eu estava, tipo, fazendo uma coisa. Mas quando é literalmente a ideia, eu cuido do meu, você cuida do seu, até porque é um jogo. Desculpa voltar pra ser um jogo, mas é um jogo. Não, a vida, tudo, né, na verdade. Porque o jogo é um reflexo maravilhoso de como você lida com as coisas na vida, né? Qualquer jogo, tipo, tem regras. E tem missões, e tem objetivos, e as pessoas lidam com aquilo, e tem outras pessoas fazendo também, e é uma competição, tipo, pra mim é uma analogia maravilhosa da vida, qualquer jogo. Por que eu acho que isso é uma argumentação muito virginiana? Sim. Uma análise muito virginiana sobre os jogos são. E eu tô assim, cara, eu nunca tinha visto esse lado da Nina, eu não sabia que ela era tipo. E o jogo. Ué. E as missões. Não é? Vocês não acham que a vida é assim? Eu nunca parei pra super analisar jogos. Eu acho uma excelente tudo analogia. Tudo é metáfora, não é? Vocês não acham? Tudo é metáfora. Sim, eu concordo. Eu acho uma excelente analogia. Mas eu acho que o grande diferencial dessa analogia e dessa análise é o jogo em si. Porque o que faz a diferença dessa lógica aplicada à vida e dessa situação aplicada ao jogo é que é uma brincadeira. E ela ficar chateada com isso, dentro de uma brincadeira, tipo, é um jogo, tá ligado? O que mudou ela ter comido a peça azul e acabar o jogo pra ele? Foda-se, sabe? Aí a gente entra em outra questão, que é porque não é sobre o jogo que ela tá falando. Exatamente. Eles estão falando, eles não estão no campo do jogo. Eles estão no âmbito da analogia da Nina. Eles estão na vida. Ela não tá falando sobre ele apontar erros dela no jogo, quando eles estão jogando jogos de tabuleiro. Ela tá falando sobre a relação de vocês. Mas por isso não que eu acho que reflete, exatamente. Por isso que eu acho que não sei se é porque eu sou atriz, na verdade. Porque tudo que as pessoas reagem reflete a personalidade delas. E pra mim, num jogo, quando é uma pessoa que, por exemplo, não consegue perder, não consegue passar a vez, ou quer ganhar a qualquer custo, ou trapaceia pra sair na frente, tudo isso pra mim tem a ver com
quem a pessoa é. Eu acho que nesse caso, a gente tá falando sobre 2 jogadores que estão ali tendo uma relação da vida real através do jogo. Exato. E essa mulher, isso. tipo, essa namorada que já tá com problemas, já tá sentindo que na vida, de repente, ele dá mais atenção pra outras pessoas, ou ele não dá Critica tanta atenção mais pra ela, ou não demonstra amor da forma que ela gostaria pra ele. Sabe, assim, tudo isso tá ali no jogo, Ou né? tá esperando um lugar de parceria. É porque é engraçado, né? O jogo é muito óbvio que é cada um por si. Esse é o jogo. Óbvio, tipo, é E aí, isso. quando ela pede que não seja, é um pouco estranho. Tipo, mas o jogo é pra ser cada um por si. Se ele tá ajudando outras pessoas, ele tá errado também. Ele tá roubando. E aí ela olha e fala assim, ou, sei lá, eu não sei se ele tá roubando quando tá ajudando outra pessoa, mas tá indo contra as regras. Sim. Você ajudar outra pessoa, beneficiar outra pessoa. E aí ela pedir que ele faça isso pra ela, eu acho melhor denunciar que ele esteja ajudando outras pessoas do que... Enfim, isso no quesito jogo, eu tô pensando só no jogo. E aí quando a lógica ultrapassa, é porque significa outra coisa, exatamente. Quando as reações são desmedidas ou muito maiores, ou fica muito importante algo que é pra ser um lazer, você sabe que tá falando do relacionamento. Eu acho que ela tá pedindo um lugar de parceria maior, de mais atenção. Porque eu acho que assim, exato. Tipo, se a gente fosse analisar só pelo jogo, é óbvio que você não tá errado de tirar vantagem dessa confusão. Porque faz parte do jogo. É o jogo. É o jogo. E era pra vocês terminarem e ficarem kkk, nossa, errei muito. Meu Deus, olha. E tipo, ela não faz sentido dentro do âmbito do jogo ela ficar chateada, porque é um jogo. É exatamente isso. E essas são as regras. Essas são as regras. Você se beneficiou de uma estupidez ali no meio do jogo. Que engraçado. É um jogo, ponto. Agora, se ela está levando isso em questão e apontando outras coisas, e principalmente você falar dos erros dela, você ser mais rigoroso com ela, todas essas coisas que ela tá falando, o teu erro não foi ter tirado vantagem no jogo de tabuleiro. O teu erro é não estar interpretando todas essas coisas que ela tá falando sobre o jogo em relação ao relacionamento de vocês. Mas você é um homem e isso é normal. Eu não sei se ela tá também, gente. A gente não tem indicação de mostrar que ela também tá com clareza de que isso é isso. Não, talvez ela não tenha clareza, mas ela pode tá ser que ela não falando. tenha clareza Pode também. ser que ninguém tenha clareza e que vocês possam... Porque vocês terminam dizendo, não, mas é que a gente não é competitivo. Aí você fala, então realmente não é sobre o jogo. Exato. Não é. E mesmo que ela não tenha clareza, essa foi a forma até que a cabeça dela encontrou de comunicar uma coisa que ela não tá conseguindo comunicar pra ele. Exatamente. Quantas vezes a gente fica Entendeu? muito hiper incomodada por um negócio que é muito pequeno e a gente entende que não é o negócio, Sempre, né? Exatamente, No caso. sempre. A maioria dos relacionamentos termina por uma escova de dente, né? Sobre uma coisa Exato. pequena e não sobre o e problema não é em sobre a si. escova de dente, é sobre a pessoa ter sido muito espaçosa com você, não sei o quê. Não é a escova de dente. É muito legal pra sei relação lá. a gente entender que as pequenas coisas que enlouquecem não são sobre as pequenas coisas, porque a gente tem a oportunidade de encarar as coisas que são um problema em si e, quem sabe, até remediar. Sim. Acho que quando a gente deixa as pequenas coisas tomarem, a gente fica cismando que não é sobre a nossa relação, é só sobre você Joga deixou esse tabuleiro. 3 grãos de feijão no prato e botou em cima da pia e os 3 grãos de feijão são... Tipo assim, se a gente entender que não são os 3 grãos de feijão, a chance dessa relação conseguir Sim, ser salva... E por isso que eu disse que tudo é metáfora, porque pra mim Entendo. tudo comunica, tudo. E eu acho que nesse lugar, assim, eu não sei, eu faço isso muito na vida, eu analiso como uma pessoa pega a mochila e eu vejo se ela tá sentindo raiva ou feliz da vida, mas Por eu isso acho você que... disse como eu sou atriz. Ser atriz. porque Exato. Sim, total. Exatamente, a Total. construção da personagem, né? Como é que a pessoa vai falar um oi, como que a pessoa vai chegar, se aproximar, tomar como um ela vai copo de vestir água. a vida. Exato, assim, tudo isso é reflexo de sentimento e de comunicação. Sim. Mas eu sei que eu sou uma atriz também que hiperpsicologizo tudo, porque eu acho isso genial e maravilhoso, eu me divirto fazendo eu isso. amo, também. Pra mim é o que eu tô aqui pra fazer. Mas, se a gente for olhar com essa análise pra o que ela diz, né, que é uma pessoa, ela ficou chateada, que deixou ela parecer boba, que aí eu já pego e falo, qual o problema de ser boba, né? Nossa, é uma desonra gigantesca pra você parecer boba. E que ele favorece outras pessoas nos jogos pra ganhar, mas não faz isso com ela. É isso. Ela tá te apontando que ela sente
que você favorece outras pessoas e não ela, que você dá mais vantagens para outras pessoas, que você trata outras pessoas melhores do que você trata ela. Que você torce mais por outras pessoas do que você torce por ela, talvez. Talvez. São ideias, tá? De análise, porque a gente só vai saber levantando, sendo ela. Na verdade, só vocês dois conversando que você vai saber o que vai encaixar em você. Tal como uma análise de psicóloga, terapia, você pode tentar falar várias coisas. Seu sonho pode significar isso, isso, isso e isso. Vai ser o que fizer sentido pra vocês dois. Então, a gente vai levantar e vai ser o que fizer sentido pra vocês. Só que agora, ela falou uma coisa muito direta, na verdade, que eu acabei de reler. Ela disse que eu sempre aponto os erros dela e sou mais rigoroso com ela. Eu falei isso, Isso pra mim é a coisa que mais me pegou. Tipo, se ela falou isso... Cara, isso deve rolar? Isso não rola aí fora do jogo de tabuleiro. Eu acho que isso deve rolar. Eu acho que vamos sair um pouquinho da caixinha de você ser apenas um homem. Que isso? Sai um pouquinho fora do jogo do eu tabuleiro, acho que o que a gente tá falando só é tipo assim, cara, saiba que não é sobre o jogo que aconteceu. É bom você saber porque o seu relacionamento tá te dando indicações. Vocês precisam conversar sobre essa situação. Vocês precisam conversar sobre o que tá por trás disso. Não sobre o jogo, o que tá por trás disso. Porque eu tô torcendo pra vocês se reconciliarem. Ai, Agnes, para de ser romântica. Eu tô torcendo, porque eu acho possível. Falei que ela é Charlotte. Ela é a Charlotte. Gente, só porque eu acho possível. Pode ser que vocês descubram que, realmente, já estamos fadados ao fracasso. Ok, não é galera. sobre isso, ninguém tá falando que eles vão terminar, velho. Mas o que eu tô dizendo só é que esse episódio... A Agnes já tá muito mal, ela tá muito mal. O que eu tô dizendo ela é que... já tá comprando a coroa de flores pra vocês. Tá bom. Eu não quero entrar... você errou porque você é um homem. Gente, eu tô cansada desse argumento, tá? Eu não quero mais. Pronto. Tive que ter essa conversa aqui. Obrigada, galera. Tipo, eu não quero essa... Você que falou. Não, porque Não, você já eu tava falei. entrando na caixinha de você não percebeu que você é um homem. Não, você não percebeu. Às vezes não percebemos. Às vezes achamos e torcemos pra não ser sobre a nossa relação, pra ser só sobre o jogo. Não seria muito mais fácil, galera, que a gente fechasse o jogo e esses problemas não existissem mais? Amém, seria incrível, mas não. O que a gente tá falando é, hello, dica amiga, não é sobre o jogo. Vamos lá. Você quer que essa relação dê certo? Eu, Agnes, gosto que as relações deem certo. Torço por todas as relações darem certo, na minha opinião. Eu adoraria que todas as relações fossem certas e saudáveis. Podem me chamar de romântica sobre isso. Mas estamos dando esse alerta, amigo, que você mandou a história pra avisar. Ok, errou sobre o jogo? Não. Mas, galera, não é sobre isso. Amigo, não é sobre isso. Então vai lá, escuta ela, escuta que não é sobre isso e tente, porque eu estou torcendo aqui. I'm in your corner. Vai lá. Entendeu? É só isso. Poxa, eu nunca sou tão clara, eu tô até cansada, fiquei com vergonha. Foi ótimo, eu achei maravilhoso esse desabafo. Bom, mas de qualquer forma, o que fica, o veredito que eu acho que é você olhar pra dentro de você, ver o que realmente... Será que você não é mais rigoroso com ela mesmo? Será que isso é uma questão de uma insegurança dela? Será, sabe? Sai um pouco do âmbito do jogo, vê o que você pode estar fazendo também. Às vezes você tá focando no lugar errado mesmo. Porque, de novo, o jogo, a vida, as relações, as famílias, as pessoas, tudo tá ali, tudo tá dado. Então, às vezes, se ela tá reclamando disso, vale você dar uma atenção, entendeu? Então, respondendo diretamente a tua pergunta, tá errado por tirar vantagem de uma confusão em um jogo de tabuleiro pra ganhar? Acho que você deturpou aí o seu erro um pouquinho. Não é sobre o jogo, não é sobre o tabuleiro. Sobre o jogo em si, só... Se a gente fosse analisar só um jogo de tabuleiro... Não seria um erro. Não tá errado. Mas o erro tá em você achar que é só sobre um jogo de tabuleiro. Não é só sobre um jogo de tabuleiro. Vai pra tua casa pensar sobre isso. Sim. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na plataforma de áudio. A gente quer ler tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar sua história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá, manda sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, porque a gente vai dominar o mundo. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.